Eu sou o Gregory, advogado trabalhista, e eu vou falar com vocês sobre esse tópico hoje de acúmulo e desvio de função, que eu vejo muitas dúvidas por parte da empresa e do empregado também. O que é o acúmulo de função? Acúmulo de função é bem simples. Você, funcionário, exerce a função X, por exemplo, de empacotador de supermercado, e o chefe manda você fazer a função Y, que já vamos entrar em detalhes lá na frente. Você agora é do financeiro da empresa. Isso é acúmulo de função de fato. E o que é o desvio de função? Desvio de função é um pouco diferente. Você foi contratado para ser empacotador de supermercado, por exemplo, e agora você é açougueiro, né? Você está exercendo uma função incompatível com aquela para a qual você foi contratado, que está diferente na tua carteira e no teu contrato de trabalho, e com isso, por exemplo, você exerce essa função que tem um salário maior, ou que tem alguma outra diferença, benefício de insalubridade, etc. Então, qual é a diferença do acúmulo e da função? Bem simples. O acúmulo, você faz mais de uma função ao mesmo tempo, e o desvio você faz uma função diferente daquela para a qual você foi contratado. É possível acumular e desviar função ao mesmo tempo? Sim, é possível. Você pode acumular a função diferente da sua e ao mesmo tempo exercer outra que não seja a sua também, né? Então isso é completamente possível, sim. E já vi também, poxa, doutor Gregory, por que está aqui na minha carteira de trabalho escrito uma função que eu não exerço? E isso é uma coisa também bastante comum, que pode ser erro da empresa, mas geralmente, pelo que eu tenho observado, não é. É falta de entendimento do trabalhador. Por exemplo, auxiliar administrativo, que é um cargo bem comum, uma função bem comum que existe por aí. E está na carteira, por exemplo, que é assistente de administração, por exemplo, com o CBO do lado. O CBO o que é? É o Código Brasileiro de Ocupações, que atribui um número, literalmente um código, a uma função. Dentro do CBO existem vários sinônimos para a mesma função. Nesse caso, auxiliar administrativo, assistente de escritório, pode até vir a ser recepcionista, por exemplo. São todos sinônimos, ok? Então você pode sim ter esse nome diferente na carteira, que não vai mudar a realidade do seu dia a dia. Isso que importa, né? Isso é errado? Não, isso não é errado. Pode constar assim na carteira. E isso por si só dá um acúmulo de função ou desvio? Não, não. Voltando ali, tem um princípio chamado primazia da realidade, que vale na lei trabalhista, vale no dia a dia do trabalhador e da empresa, aquilo que ele faz de fato no dia a dia. Eu posso recusar a fazer uma função? Posso falar, não, eu não vou fazer isso aqui que você está me falando, patrão? Ou a empresa pensa, poxa, será que eu posso mandar ele fazer essa função? A resposta você vai encontrar lá no artigo 465 da CLT, que eu vou ler no parágrafo único aqui, um trecho dele. Que o empregado, ao realizar um contrato de trabalho, ele se obrigou, aspas, citando aqui, o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Muito importante aqui, a sua condição pessoal. Isso eu volto lá no primeiro tópico. Por que eu falei que a pessoa é empacotador e está trabalhando no financeiro da empresa? Porque isso não está dentro, usualmente, geralmente, da capacidade da pessoa. Ela provavelmente não tem toda aquela qualificação que ela precisa ter para trabalhar com o financeiro, que é bem mais complexo, né? Exige muito mais foco e tempo de formação e estudo do que ser empacotador de supermercado. Então, por isso que eu digo, quando que é acúmulo de função de fato? Quando o empregado é obrigado a fazer algo que está acima da capacidade dele, ou o popular, ele tem que se desdobrar em 2 ou 3 para fazer, né? Ele vai ter que se virar para fazer algo que ele nunca fez antes, que ele não está acostumado a fazer e nunca viu. Então, voltando ali, por exemplo, que eu havia mencionado da questão do auxiliar administrativo ou assistente administrativo, ele vai se pegar perguntando, poxa, mas eu estou tendo que receber dinheiro no escritório, eu estou tendo que atender telefone, estou tendo que conversar com clientes, mas eu sou assistente administrativo. Isso pode sim. Voltando ao artigo 456 da CLT, parágrafo único, que está dentro da condição pessoal dele, é compatível com a condição pessoal dele. E o que quer dizer essa
condição pessoal. Condição pessoal nada mais é que, por exemplo, com o currículo que ele apresentou para o empregador, né, com a formação que ele tem na área dele. Você pedir para um assistente administrativo lidar com clientes, atender clientes, é uma coisa que está dentro do que ele consegue fazer. Tudo bem, isso pode. Agora, o contrário, por exemplo, que eu havia mencionado lá no começo, o empacotador trabalhar com finanças é totalmente descabível. Não tem como. E, por exemplo, no caso do empacotador de supermercado, ele pode fazer o quê? Ele pode ser estoquista, ele pode ser repositor, ele pode vir a ser caixa, se permitido também, se o empregador tem confiança nele para fazer isso. Isso tudo é possível. Isso tudo é plenamente possível, sim. Aqui um tópico muito importante para você, empresa. Atenção! É muito importante a empresa, dependendo especialmente do tamanho, mas eu sempre recomendo que a empresa faça independente. Ter um plano de cargos e salários. Por quê? Porque você, empresa, daí você pode criar tipos de assistente administrativo. Assistente administrativo 1, 2 e 3. E isso difere o quê? Faixa salarial, pode diferir benefícios e muitas outras coisas que dá mais flexibilidade para a empresa. Ok, agora vamos supor que você realmente acumulou função. Como é que é feita a remuneração disso? Você não vai encontrar isso na CLT. Vários lugares dizem que é na CLT, que é o que os juízes entendem, mas existe um lugar numa lei escondida que você nem imagina, que consta no que a Justiça do Trabalho se baseia para fazer a remuneração do acúmulo de função. Chama-se a Lei 6.615 de 1978. E essa lei, aspas, citando aqui, dispõe sobre a regulamentação da profissão de radialista e da outras providências. Sim, radialista, por estranho que pareça. O que diz no artigo 13 dessa lei? Na hipótese do exercício de funções acumuladas dentro de um mesmo setor em que se desdobram as atividades mencionadas, no artigo 4º dessa lei, será assegurado ao radialista, e nesse caso aqui, qualquer pessoa que venha acumular função, um adicional mínimo de 40%, 20% ou 10%. Então, essas são as faixas que você vai usualmente ver quando acumula função, né? Quando a contabilidade vai colocar no holerite ou quando você, patrão, vai negociar o adicional de função, geralmente vai ser de 10%, 20% ou 40%, dependendo sempre o quê? Você tem que levar em consideração coisas como a intensidade do trabalho, a demanda que ele vai ter, se vai aumentar muito a carga de trabalho dele também, se vai exigir uma formação a mais, isso você tem que tudo levar em consideração, empregador. Agora vamos aqui confabular um pouco. Um colega de trabalho seu foi demitido ou pediu para sair da empresa e você passou a supostamente exercer a função dele. Você tem direito a acúmulo de função? Vamos voltar lá no começo que eu havia mencionado, né, da questão da capacidade, da condição pessoal. O que é isso? Por exemplo, um almoxarifado da empresa saiu e você, empacotador, você agora passou a fazer almoxarifado e quando você não está fazendo almoxarifado, você está empacotando. Vai ser acúmulo de função? Muita atenção aqui, empregado, você, que eu sempre vejo essa dúvida aqui. Não, você não está acumulando função só porque um outro colega saiu e você está fazendo aquilo que ele fazia, seja temporariamente ou permanentemente. Por quê? Está dentro da capacidade sua. Você é plenamente capaz, empacotador, por exemplo, de ser estoquista ou almoxarife, que são os sinônimos que eu havia mencionado antes também. Então, você, empresa, pode exigir isso do funcionário. Por quê? Voltando naquele artigo 456 da CLT. No momento da contratação, você sabia das condições dele e o empregado também sabe do que ele é capaz. Então, ele tecnicamente não poderia negar a exercer essa função que difere pouca coisa uma da outra de complexidade ou quase nada. Por incrível que pareça, uma dúvida que eu já vi, tem duas pessoas num setor, as duas fazem a mesma função. Uma delas saiu, a outra ficou. A pessoa que ficou, vai passar a receber o salário daquela pessoa que saiu também? Não, é claro que não. Isso não existe. Você, só porque saiu uma pessoa, você não está absorvendo o trabalho de duas em uma só. O seu e o da outra pessoa que saiu. Você simplesmente vai estar lá exercendo a sua função do dia a dia. Vai aumentar a demanda? Para você vai, para a empresa vai estar a mesma coisa. Mas você vai fazer aquilo no seu ritmo. Se tiver cobrança excessiva do chefe, pressão excessiva, assédio no local de trabalho, aí é outra história. Mas geralmente a regra é
você não vai ganhar salário a mais, você não vai ganhar um adicional também de função, e o chefe pode exigir sim que o funcionário mantenha-se naquela mesma função que ele sempre fez. Então é isso, pessoal, por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário, o seu like e se inscreva no nosso canal. E até a próxima!